ao povo da internet. Cordel, viola e repente mostra a cultura da gente. E o verso não se repete. Esse programa promete a cidade e ao sertão, modernismo e tradição, escrito e improvisado. Isso é que é Mourão voltado, isso é que é voltar Mourão. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje a nossa entrevista é com o poeta Moreira de Acopiara, lá no sertão central do Ceará, a cidade dele. E o Moreira é um grande cordelista que vive em São Paulo aqui há muito tempo. Então, poeta, prazer, obrigado por nos dar as suas palavras aqui. Queria que você contasse um pouco de onde você nasceu, sua cidade, o seu primeiro contato com a literatura de cordel ou com a poesia popular. Pois é, nasci em julho de 61, lá no município de Acopiara, num lugar muito pobre, um lugar onde não tem energia elétrica até hoje. E a minha sorte é porque quando minha mãe se casou com meu pai, mamãe era professora, tinha feito o curso normal e era professora lá no sertão. Tinha 30 anos, meu pai era viúvo, tinha 50 anos e 9 filhos. Então mamãe parou de trabalhar e foi cuidar dessa família. E levou na bagagem, no enxoval, muitos livros e principalmente muitos cordéis. Inicialmente ela alfabetizou aqueles meninos, depois alfabetizou os demais moradores lá do sítio. E à medida em que eu e os meus 2 outros irmãos fomos crescendo, ela foi lendo muito para nós, contando muitas histórias e lendo muita poesia, mas não só cordel, lendo Castro Alves e Camões também. Mas cordel era uma constante, porque quando ela não podia comprar um livro que custa hoje 20, 30 reais, ela comprava 2, 3 cordéis por 4, 5 reais e era sempre uma novidade. Então, a exemplo do poeta Lisboa dos poetas Lisboa e Ademilson Ferreira, aquela sonoridade ficou no meu ouvido. Com 12, 13 anos de idade eu comecei a escrevinhar os primeiros versinhos, claro que uma coisa sem qualidade ainda, mas sempre produzindo muito. Com 16 anos de idade eu conheci o Patativa do Assaré, que fazia o que eu faço hoje, ou seja, andava ali pelo sertão divulgando a poesia dele, recitando nos bares, nas bibliotecas, nas universidades, nas escolas. Mostrei alguns poemas para ele, datilografados, ele leu e depois disse que eram muito ruins, mas disse que estavam acima da média para um jovem da minha idade e me deu muitos e bons conselhos, né? Inclusive tem uma história interessante que tinha um tal de Zé Ferreira, o Zé Ferreira lá do Iguatu, né? Que foi muito famoso aqui. E ele, para me bajular e bajular meus pais, dizia: você é um grande poeta, você está pronto. Eu com 16 anos, bobagem. O Patativa foi quem foi sincero, é quem eu mais agradeço, né? E é hoje esse o exemplo que eu sigo. Quando alguém vem me pedir opinião, eu sou sincero, não minto não. Olha, aqui está bom, mas aqui está errado, aqui não deve ser assim, aqui deve ser desse jeito. Acho que é a melhor ajuda que a gente dá. Com certeza. Poeta, você mora em São Paulo já há algum tempo e aqui desenvolve um trabalho muito interessante, que é inclusive de formação de pessoas que querem escrever. Porque muita gente pode não saber, e é bacana a gente dizer, que o cordel tem algumas regras, né? É uma forma de poesia popular, ligada à oralidade, mas existem algumas regras. Então, por exemplo, vamos falar de algumas regras do cordel. E esperamos que o termo regra não assuste as pessoas, porque muitas vezes hoje... Não, mas é regra, é como o soneto. Regra, né? O soneto, se não tiver 2 quartetos e 2 tercetos e não for bem metrificado, não é soneto. O cordel então, também. É a mesma coisa, né? Tem as suas tradições. Agora vamos falar assim, poeta, eu posso rimar a palavra, no caso do cordel, ora... Eu posso rimar ora com viola? De jeito nenhum. Isso era coisa da poesia matuta, né? Que muita gente confunde com o cordel. Então, peraí, não, vamos voltar no cordel, a gente chega na poesia matuta já. Então, por exemplo, no cordel eu não posso usar aquela rima parecida, eu tenho que usar a rima perfeita. Como na cantoria. Como na cantoria. E eu tenho que usar métrica também, né? Exatamente. Que é o tamanho de cada verso. Fala pra gente o número de é. sílabas poéticas. Os cordéis são feitos com 7 sílabas poéticas. Os decassílabos, os endecassílabos são mais coisas da cantoria. São mais coisas do repente, né? O cordel basicamente tem 7 sílabas poéticas. Então, se você lê um cordel hoje que não tem métrica, o que você fala com ele? Eu não leio. Você não gosto. Você pega um cordel que está rimando. Não tenho paciência. Você não tem paciência de ler. Não. Agora vamos lá, você tocou um ponto interessante que eu vejo também que muita gente confunde, né? A poesia matuta
com a literatura de cordel. Vamos tentar resumir essa história para a gente deixar claro de uma vez para as pessoas o que é uma coisa ou outra, porque eu acho que a gente vive um momento hoje de valorização muito grande de todas as manifestações de cultura popular, do Nordeste, a caipira, a gaúcha, a mineira, a cultura indígena, as culturas afro-brasileiras, mas muitas vezes falta um pouco de informação mais profunda, porque faltou pesquisa acadêmica, tudo. Então acho que está na hora, né, aproveitar que você é uma referência, falar para a gente a diferença do que é a literatura de cordel e a poesia matuta. O cordel, a meu ver, vem da oralidade. Eu acho que no tempo das cavernas já havia poetas, antes de inventarem a escrita, já havia poetas que faziam seus poemas e recitavam para as suas amadas, né? E foi desse modo que chegou ao Brasil, de forma oral. Naquela época o povo falava cuma, promode, que nem, né? A maioria da população brasileira eram analfabetos. Só a partir de 1890, mais ou menos, é que Silvino Pirauá, Leandro Gomes de Barros... Que ano? A partir de 1890... 1800, final do século XIX. Acharam que se colocassem no papel era possível, inclusive, comercializar, né? E melhoraram a coisa, introduziram a cestilha no cordel, porque até então eram feitos em quadras, né? Leandro Gomes de Barros foi quem primeiro se preocupou com a gramática, com o texto mais elaborado. Surgiram poetas fracos e os melhores, claro, né? Naquela época, ainda a maioria da população brasileira eram analfabetos, né? No Nordeste principalmente. Patativa do Assaré nasceu em 1909. Né? Ele falava daquele jeito. É ruim? Não, eu acho bonito. Claro, o jeito acho que ele bonito, poderia se expressar tudo. O modo dele escrever, dele declamar. Até hoje eu ainda vejo velhos lá no Nordeste falando daquele modo, mas não é cordel. Se você colocar aquilo num livrinho, é uma poesia qualquer, eu acho. Então a gente pode dizer que a poesia matuta é aquela que usa a linguagem do povo, e a literatura de cordel é aquela que tem a preocupação com a rima, com a métrica. A coisa mais elaborada. E a Poderíamos poesia matuta é a linguagem coloquial, é o modo que como são o matuto fala. duas formas distintas, mas não menos bonita, né? Eu Não, acho que a poesia matuta é riquíssima, por exemplo. O Patativa fez muita poesia matuta e poesia de altíssima qualidade. E muita poesia com português escorreito. Fez sonetos maravilhosos. Ele fez também. O Patativa, ele era um analfabeto, como ele se dizia, mas ele era um analfabeto que sabia ler. Ele era pouco escolarizado, mas é uma pessoa que lê na adolescência Castro Alves, Olavo Bilac e Camões, lê e entende, decora aqueles cantos de Camões. O que eu estou falando é o seguinte, que para o sertanejo nordestino, muitas vezes ele considera analfabeto aquela pessoa que não vai à escola. Que não tem que é um termo, por exemplo, nós de Tudo São bem. Paulo, a gente diz que é analfabeto quem não sabe ler e escrever. Para o pessoal do interior do Nordeste, a própria pessoa diz assim, eu sou analfabeto, mas ele sabe ler e sabe escrever. Mas ele não frequentou a escola. O Patativa é um caso desse, uma pessoa que lia muito. Frequentou pouca escola, mas lia muito e lia bem, porque sabia ler, lia e entendia, né? Você quer terminar, poeta, com alguma coisa que você acha que ficou faltando? Fica à vontade aí para dizer que você é a nossa referência aqui com o cordel. Obrigado, foi muito bom estar aqui. Quero só dizer que nasci num lugar distante, onde tudo era custoso, mas sempre achei importante ser simples e estudioso. Por ter pouca condição, minha primeira lição, muito pouca gente leu, por ter pouco conteúdo. Sou sonho que tinha tudo para não dar certo, mas deu. Que bom. Agradeço a entrevista dessa joia sempre rara. Manda um querido abraço para o mestre de Acopiara. Valeu, meu poeta. Obrigado.